Boa noite, boa tarde, Brasil, boa noite, Portugal. Bebam a água de vocês, vão entrando. Nossa convidada já entrou, mas vamos deixar as pessoas entrarem um pouquinho. Boa noite, Brasil. Aliás, boa noite, Portugal. Boa tarde, Brasil. Eu ainda vou ficar maluca com esse fuso horário todo, mas faz parte. Nossa convidada já tá aqui. Hoje é uma convidada ilustre. Tratem ela muito bem. Portuguesa, convidada internacional, né? Imagina. Diretamente de Portugal para vocês. Aqui são 9h30 da noite. Nos valorizem. Vocês vão entrando aí com calma. Eu já vou chamar nossa digníssima convidada, que aí a gente vai se apresentando, é o tempo que vocês vão entrando, bebam água, façam um xixi, né? Falando e tudo mais. Já pegaram papel e caneta? Olha que Olá! linda! Olá, Bruna! Olá, Júlia, tudo bem? Quanto É tempo? verdade, já foi há muito tempo que estivemos juntas pela última vez. Hoje, acho que 2019, se calhar, se não 2018, hein? Eu penso que foi em 2018. Sim, exato, porque eu não sei se depois que virou o ano, se a gente continuou tendo aulas juntas. Pois, eu Já penso não que me foi em recordo. 2018, sim. Que loucura, não tinha pandemia, não tinha nada Ai, disso. parece que foi noutra vida. Sim, exatamente. E, gente, boa noite para vocês. Boa noite, Joana. Queria agradecer você por ter aceitado o convite. Imagina, professora minha de mestrado, gente. A Olha honra é isso. minha e é com muito gosto que aqui estou. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos os que se juntam a nós para este live. É mesmo um gosto enorme estar aqui consigo hoje, porque eu acho que não há nada melhor para um professor do que ver os alunos brilhar. E a Bruna Ai. foi uma aluna fantástica e eu fico mesmo muito feliz que possamos continuar a trabalhar juntas. É mesmo um orgulho muito grande. Sim, e eu acompanho a Joana desde então o que a Joana faz, eu falo com as meninas do meu estado, ó, a Joana tá fazendo isso, a Joana tá fazendo aquilo. Eu Que, acompanho mesmo, tô que sempre a bom. acompanhar. Obrigada, Bruna. Muito É uma obrigada. inspiração também, né, Joana? É sempre bom a gente ter referências, pessoas que são referências ali, que nos formaram de alguma forma, que nos ensinaram de alguma forma. Então, nossa, eu tô aqui um pinto no lixo, que a gente fala muito no Brasil. Estou muito feliz. É para dizer que eu estou muito feliz. É uma expressão brasileira, mas pronto. Está a ser muito generosa comigo, mas eu fico feliz que se sinta assim e retribuo honestamente. É mesmo uma alegria estar aqui hoje. Obrigada, muito obrigada pelo Sim, por convite. nada. E o assunto de hoje, gente, é o último dia dessas lives inteiras. Foi escolhida a dedo ali, Joana, para encerrar com chave de ouro. E a gente decidiu falar sobre o passo a passo de uma rotina de skincare, né? E a sua importância também, porque por muitas vezes a gente tem ali o público final que acha, não, não preciso fazer nada, não preciso hidratar a pele, minha pele já é oleosa. Ontem mesmo, na live com o Diogo, a gente falou sobre esses mitos e verdades dos cosméticos, né? Então as Sim, pessoas tendem a achar que eu tenho a pele oleosa, não preciso hidratar, porque já tem oleosidade ali. E não, oleosidade não é hidratação, né? exato. Precisa de um hidratante da mesma forma. Então a gente está aqui para desmistificar algumas coisas também, e óbvio, um passo a passo que as pessoas não têm noção, né, Joana? Eu recebo muitos pacientes que não têm a noção do que se usa, o que usa primeiro, lavam o rosto várias vezes por dia. E então, assim, convém da gente informar também, como nós somos profissionais da área, informar o nosso paciente, nosso público final. Óbvio que quem tem que saber é a gente, mas hoje em dia, com tanta informação, dá para todo mundo ter um pouquinho de noção, né? Não dá mais para ser tão leigo, leigo, leigo. Dá É para verdade. gente ter, é só buscar a informação. A informação está ali nos nossos, ao pé das nossas mãos, né? Basicamente ali, está ali nas mãos. É Então verdade. fica mais simples. E nós estamos aqui para isso, para informar, né? Sim, é mesmo isso. Eu também gostava de dizer que muitas vezes, quando nós trabalhamos nesta área e seguimos muito pessoas que trabalham nesta área, por vezes achamos que todas as pessoas sabem tudo, como é que hão de limpar a pele, qual é a ordem de aplicação dos produtos. Ou seja, é como se vivêssemos numa bolha
e na realidade as pessoas não sabem, a maior parte das vezes não sabe, efetivamente. E por isso é bom nós fazermos estas ações de formação e contribuirmos assim para a literacia de todos os consumidores. Isso é muito bom e acho que temos aqui uma oportunidade boa para transmitir conhecimento correto aos nossos ouvintes. Exatamente. Então, primeiramente, queria que a Joana se apresentasse, falasse quem ela é, o que ela faz da vida, por que que ela está aqui hoje. A gente já Muito bem. introduziu um bocadinho, mas ela, né, vendeu o peixe dela, falar sobre ela ali, sobre o trabalho dela. Então, você se apresenta um pouquinho, depois eu posso falar um pouquinho para a sua audiência quem eu sou, que as pessoas não devem Agradeço. estar entendendo nada. Claro, mas já lá vamos. Eu começo então por me apresentar. O meu nome é Joana Nobre, eu sou farmacêutica, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Fiz uma pós-graduação em Dermofarmácia e Cosmética no Instituto Universitário de Ciências da Saúde. Mais tarde fiz outra pós-graduação em Branding e Gestão de Marcas, porque eu trabalhei muitos anos com marcas, como diretora técnica e de formação e como diretora de comunicação científica. E mais recentemente fiz também um programa de gestão de marketing digital na Católica Lisbon School, cá em Lisboa, precisamente porque tenho muito contacto com o mundo digital e faço muita comunicação também neste meio e achei que era importante validar o meu conhecimento. De uma forma muito simples, esta é a minha formação académica, vá. No trabalho, como disse, eu fui, durante muitos anos, trabalhei para algumas marcas de cosmética, como diretora técnica e de formação, como diretora de comunicação científica. Tive um cargo internacional nos últimos quase 3 anos, onde fui International Training Manager, e aí eu era responsável por implementar toda a política de formação nos países da empresa, Brasil inclusive, onde tínhamos uma filial. E também a parte do ensino, que sempre fez parte da minha vida e foi aí que nós nos conhecemos, no CESIF, que é o Centro de Estudos Superiores da Indústria Farmacêutica, onde eu comecei como docente, portanto dava aulas no mestrado de dermocosmética, que foi o que a Bruna fez. Mais recentemente, o CESIF convidou-me para desenvolver um programa em dermocosmética, um programa avançado, e neste momento terminámos ontem a 3ª edição, tem sido um sucesso e de facto é aberto a todos os profissionais que queiram aprender mais nesta área da cosmética. Atualmente ainda, portanto sempre a par com o ensino, eu tenho um projeto próprio onde crio, desenvolvo e comunico projetos de ciência cosmética. Portanto trabalho como consultora para várias marcas, como curadora para determinados projetos, mas sempre na área da cosmética. Claro, que é a nossa paixão, né? Eu lembro que É a nossa nas aulas você era voltada bastante para o capilar também. Acho que você ama o capilar, né? É É verdade. bem. Foi o faz- tema da minha tese na Faculdade de Farmácia, foi exatamente sobre a alopecia androgenética, que é um tipo específico de queda de cabelo que impacta muitos homens e muitas mulheres, cada vez mais, infelizmente, e eu Uhum. adoro cabelos, adoro. Sim. Olha, já entrando nesse assunto que nem fazia parte, agora uma dúvida minha, aquela aluna, Claro. eu tô aqui sugando da professora. Peraí. Uma dúvida é, realmente os genes da alopécia vem do lado paterno da mãe? É isso? Não, vem do lado da mãe? Ou vem do lado do pai? Ou Podem em vir de diferente? ambos os lados. Podem vir de ambos os lados. Antigamente pensava-se muito que era do lado paterno, depois, durante uns tempos, do lado materno. Hoje em dia sabe-se que pode efetivamente vir de qualquer lado. Sim. E é verdade que existe uma componente genética, daí o nome androgenética. Portanto, tem uma parte hormonal implicada, e depois a parte genética. Sim, é porque vem do cromossomo X, né? A deficiência é como se viesse ali daquele cromossomo X, aí acho que talvez por isso as pessoas associaram muito a materno, a X ou mulher. Y, portanto, pode. Ah, pode Sim, ser X ou Y? sim, Boa. sim. Ok. Ah, então pronto. Então era mito que eu tinha lido, que era só o X. Todo mundo Não, botando a culpa da mulher, né? não, Olha. só se tem acesso a alguma informação mais recente do que eu, também não excluo essa Não, possibilidade. não, acho que não. Provavelmente não. Foi Uma só um coisa, parêntese ali. uma coisa que é importante, e já que estamos aqui a tocar neste ponto, é importante que fique esclarecido: a informação que nós passamos é à luz da ciência atual. A ciência evolui e a cosmética é ciência, não é? E, portanto, é Uhum. expectável que muitas coisas que hoje nós assumimos como sendo verdadeiras não deixem de ser ou haja pequenas correções a fazer.
Portanto, quando eu fiz, por exemplo, a minha tese, não existia finasterida aplicada topicamente. Hoje em dia já existe. Portanto, é sem dúvida uma área que evolui e evolui muito. E às vezes até com uma evolução que é paralela noutras áreas de investigação. Vou dar um exemplo concreto para perceberem. Sabe-se muito sobre cabelo branco porque se estuda muito o vitíligo, que é uma patologia de pele onde há uma despigmentação. Então há muito conhecimento que é cruzado, não porque estudar os cabelos brancos tenha por aí além um interesse, mas por causa da patologia. Portanto, é a ciência, evolui. É igual a maioria dos medicamentos, né? Muitos medicamentos, acho que até o próprio Viagra, né? Ele foi feito para tratar outro tipo de patologia e viram que, ok, quem usa para essa patologia tem outros efeitos adversos e tudo mais, e hoje em dia virou quem é. Então, até verdade. o medicamento, e é exatamente isso, foi muito cirúrgica quando você disse que o que é verdade hoje, amanhã pode não ser, a gente tem que fazer algumas Sim. alterações ali. Eu sempre cito o caso do Covid, né? No início a gente, não pode tocar na maçaneta, senão vai pegar Covid. Hoje em dia ninguém mais fala disso, porque inicialmente se entendeu que era daquela forma, né? Era aquele alarmismo todo. Hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de cientificidade ali sobre o Sim, assunto. sim, é verdade. E agora Então és tu, vamos. né? Sou eu. Ok, tá bom. Eu já até esqueci. Estou acostumada a ser eu a mediadora. Eu falei assim, falar sobre mim. Tem Ok. que se apresentar também. Também, com certeza. Eu sou Bruna Andrade, sou técnica em farmácia. Minha primeira formação foi assim, técnica em farmácia, não sou farmacêutica, minha primeira opção era farmácia, mas por acaso vi a faculdade de estética no Brasil, porque existe o nível superior de estética, então sou técnica em farmácia, em seguida fiz bacharel em estética, formei 3 anos de faculdade e fiz N cursos dentro da cosmetologia, dentro da farmácia, dentro do universo da estética, até que eu vim para Portugal, vim do Brasil, morava no Rio de Janeiro, vim para Portugal só para fazer o mestrado, onde conheci Joana, e nunca mais voltei para o Brasil. Segui aqui, concluí o mestrado de cosmética e dermofarmácia, né, o master em cosmética e dermofarmácia, e segui trabalhando, montei meu curso, porque a minha intenção sempre foi, eu lembro que nas apresentações dos professores, todo professor pedia para a gente se apresentar. O que você quer? Qual é o seu objetivo de estar aqui? Então, tinha as meninas que queriam entrar na indústria. Eu também pensei, posso entrar numa indústria, como é que eu vou recusar? Não vou recusar entrar numa indústria. Mas eu sabia que eu queria montar o meu curso. Eu sabia que eu queria empreender de alguma forma, que eu já tinha um pouquinho de pessoas nas redes sociais me pedindo, por que você não dá curso? Por que você não dá curso? E aí, óbvio, lancei meu próprio curso de forma online, simplificando a cosmetologia, ou seja, em cosmetologia. Então, dedico os meus dias basicamente estudando cosmetologia, fazendo aula. Hoje em dia eu sou professora, professora Claro que é. sim, para o meu público, não é? É que a gente imagina, professor, é óbvio, comecei agora, né, de 2020 para cá, que eu lancei, então, basicamente, tenho muitas alunas, tenho centenas de alunas, então, Claro. assim, e gerir tudo isso é uma loucura. Como é que consegue dar aula, gente? Que tem que dar aula, realmente é desafiador, né? Porque a gente Muito. tem que estudar o tempo inteiro, e quando vem os alunos e fazem perguntas difíceis, você fala assim, ok, vou ter que estudar sobre isso, porque a gente não sabe de tudo, né, Não, Joana? Nós estamos claro que não. constantemente ali aprendendo o tempo inteiro. É Então é verdade. bem desafiador, mas é muito gratificante, porque você Muito. vai transformando a vida das pessoas de alguma forma, né? Tem o seu dedinho ali. A pessoa estava pensando em desistir da área, não, olha, vi uma aula ou assisti um vídeo seu. Até isso mesmo que a gente está fazendo agora, pode ter pessoas que, tô pensando em desistir, não quero, tá muito difícil dentro da minha área, mas isso vai dar um gás, vai dar um pouquinho mais de ânimo para essa pessoa seguir em frente, né? E quem sabe lá na frente está até maior do que a gente. Sem Como não? dúvida. Por que não? Sem dúvida, eu acho que é muito importante essa mensagem que também passou. Hoje é aluna, amanhã é professora, e a vontade de aprender mais e de gostar de aprender deve estar sempre presente num bom professor. É muito mau quando as pessoas acham que sabem tudo, porque é sinónimo que não têm, não estudam o suficiente para ter a percepção de que muitas vezes nada sabem. Portanto, eu acho que essa humildade fica muito bem a todos os professores e é muito mais interessante quando nós interagimos com os nossos alunos, quando aprendemos com os alunos, que nos trazem matéria fresca completamente. É fantástico. Exato. É fantástico. Exatamente, até porque quando você tá ali preparando alguma aula, você está estudando, você não deixa de ser aluno nunca, né? Você está sempre Nunca, ali a nunca. estudar, exatamente.
E se a gente ficar um ano sem estudar, a gente, basicamente, você esqueceu de tudo, você está ultrapassada, pelo menos na nossa área, na cosmética, é o tempo inteiro se inovando, né? É verdade. Mudando, então vem novos cosméticos. Eu lembro que na época que eu comecei a faculdade não existia cosmético antipoluição, hoje em dia tem para tudo, né? É Tem verdade. antipoluição, tem N outros, todos os dias a indústria cosmética tenta se Todos têm. inovar, tem que inovar, né, também. O consumidor pede isso, porque chega um É, ponto que o consumidor fala assim, ok, já usei tudo disso aqui, o que é que tem mais para eu usar, é né? verdade. Então, a gente está em constante evolução o tempo inteiro. É verdade. Então, apresentações feitas, vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo de uma rotina de skincare, né? Vamos. Então, basicamente, qual que é a importância da gente ter ali uma rotina diariamente de skincare? As pessoas pensam que o resultado se dá elas irem ali na esteticista, fazer um peeling, fazer um microagulhamento, já tá, não precisa fazer nada em casa. Ou vai no médico, né? Já faz ali o botox, o preenchimento, já tá, não precisa fazer mais nada em casa. Só que não, né, Joana? A gente Não. precisa ali ter aquele cuidado diário. Skincare, acho que o que mais dá resultado é aquela constância. E as É. pessoas não têm essa percepção ou realmente querem continuar sendo ignorantes no assunto para melhor passar, né? Mas o que elas não entendem é que quando a gente começa a cuidar da pele, do rosto, dá um prazer tão grande. Todos os meus pacientes, ai, Bruna, não gosto de usar cosmético, não sei o que, é muita coisa, fica toda besuntada, fica toda oleosa. Tudo é a É. quantidade que você usa. E também é a questão de estar usando os produtos certos para sua pele, obviamente. E Isso. também quando você sente o frescor depois de aplicar um cosmético, dá outra sensação, todo mundo passa a gostar. Nossa, não imaginei que era tão bom. É um autocuidado, né? É um ato de autoestima. Muito, é muito importante. Tocou em aspectos muito importantes mesmo, a consistência, e a disciplina. Nós não podemos aplicar os produtos de vez em quando, não é? E depois ir à esteticista fazer os tratamentos ou ir à medicina estética fazer determinados procedimentos. São mesmo áreas complementares. E é muito importante que também se transmita isso e até que se deixe cair algum tabu que exista, nomeadamente em relação à medicina estética, que no Brasil é muito diferente, não é? A situação está muito mais avançada no Brasil do que em Portugal. Há muitos anos que assim é e continua assim. As pessoas estão muito mais familiarizadas com a estética e fazem toxina e fazem preenchimentos, bioestimuladores, etc. E em Portugal somos um país mais pequeno, não temos tanta indústria, portanto demora mais tempo até estar mais disseminada a informação na sociedade. Mas a verdade é que, para além da medicina estética, para além dos tratamentos que fazemos em consultório ou em gabinete com a nossa esteticista, ou o nosso esteticista, falamos muito no feminino, mas pode ser masculino, a verdade é que o cuidado diário é fundamental. E foi exatamente o que disse. Primeiro, pode haver alguma estranheza, porque se calhar perdemos em muitas aspas, não é? Não perdemos nada, só ganhamos. Mas tempo que temos que dedicar a nós e à nossa pele, mas depois começa a ver-se o benefício e a sentir-se esse benefício. Quando nós não temos nenhum problema de pele, podemos se calhar não sentir essa necessidade e se calhar adiamos esse tratamento diário. Mas quem tem problemas de pele, muito cedo percebe que com os cosméticos tem esse conforto e isso é fantástico em determinados problemas e até patologias de pele, a rosácea, o eczema, a pessoa não consegue ficar sem o seu cosmético e portanto esta área é de facto muito importante. Todas as pessoas deveriam ter uma rotina cosmética com disciplina, mas lá está, devia ser visto como um momento de autocuidado, um momento em que nós contactamos, que nós dedicamos a nós próprios e é um investimento que nós fazemos que vai ter bons resultados. Investimento aqui, eu falo de tempo, acima de tudo, e não propriamente financeiro, porque nós não precisamos ter uma rotina cara para ver resultados. E aqui, não sei se vamos falar, se tivermos oportunidade, não é por um produto ser barato que ele é mau e não é por um produto ser muito caro que ele é fantástico. Por isso, nós definimos o nosso budget, determinamos as nossas prioridades e vamos conseguir, hoje em dia conseguimos no mercado, uma rotina que seja boa para nós e com a qual nós tenhamos resultados. Precisamos de tempo, não é? Porque essa consistência é que permite que tenhamos resultados, mas vamos ser recompensados. Uhum. E o que é muito importante, né, Joana, é ter a indicação de um profissional.
Porque às vezes a gente imagina que é só pegar um cosmético ali na prateleira do mercado e já tá. E não, precisa ser um cosmético indicado para o seu tipo de pele, de acordo com o que você necessita ali. Porque por muitas vezes as pessoas perdem o cosmético parece que perde a credibilidade com o paciente ali, com o cliente, com o consumidor final, porque ele está usando de forma errada ou porque ele está É usando um verdade. cosmético que não é indicado para ele. Hoje em dia a gente tem muita, né, muitos os digitais influencers, muito as blogueiras ali, eu uso isso aqui, ó, isso aqui que funciona pra mim. Mas as pessoas têm que ter um pouquinho de senso crítico e entender que, ok, ela tá falando que aquilo funciona pra ela. Claro. Mas e se funciona para vai funcionar para ela porque ela tem aquele tipo de hábito, porque ela tem aquele tipo de pele. Não significa que vai funcionar para mim, não significa que vai funcionar para Joana. Cada um tem sua particularidade, tem questões hormonais envolvidas, tem toda uma questão de tipo de pele, de estado de pele, dependendo se a pessoa mudou de cidade, de país. Uhum. Tem muita Os diferença, o hábitos clima alimentares, tanta coisa, é verdade. O é tipo muito particular. é muito particular, é muito importante essa consciência do que se vê nas redes sociais realmente pode ser um produto fantástico para a pessoa X e não ser para a pessoa Y. É realmente importante nós procurarmos ajuda de uma pessoa que saiba o que está a aconselhar e depois então aceitarmos esse conselho e fazermos durante um período que seja suficiente para ver resultados, porque muitas vezes o consumidor também não dá tempo para que os produtos façam o seu resultado e, portanto, não vai ver o efeito. E há muito abandono de cosméticos, muito, cerca de Sim, 70% dos cosméticos são deitados ao lixo sem estarem terminados. Isto é um exato. problema. Ou até mesmo fora da validade, né? Porque quantas Exatamente. vezes até nós mesmos a gente vai comprando, quando a gente vê, caramba, tá fora da validade, já deveria ter usado há mais tempo. Imagina quem não gosta, quem não tem aquele. E é impressionante como as pessoas que não fazem nenhuma rotina, elas têm muitos cosméticos. Muitos. É o Muitos. que eu mais vejo, elas têm um monte. Bruna, eu faço consulta online, né, de skincare também. E basicamente os meus pacientes saem mandando: Bruna, mas eu não gosto de fazer nada, não faço nada, só uso sabonete, mais nada. E você vai ver, ela te manda foto de, sei lá, uns 15 produtos. Ela não sabe o Sim, que fazer com aquilo, ela ganhou, deram de oferta para ela, ou ela comprou, foi comprando e nunca usou, ou tá fora do prazo de validade e vai deixando. Então, assim, entender que a gente precisa de indicação com sim. pessoas que saibam, né, com profissionais que saibam do que estão falando. E tem muita questão de, ok, existem alguns ativos que, imagina, para uma gestante já não é pertinente, para um paciente oncológico não é Sim, pertinente. A gente precisa, por isso que existe um profissional, por isso que a gente estuda sim, muito sobre sim. cosmetologia e cosméticos são alimentos para a pele. Eu costumo dizer que é alimento para a pele. Da mesma forma que a gente tem que se alimentar todos os dias, a nossa pele também precisa, é o maior órgão do corpo humano, né? Então a É gente verdade. costuma negligenciar essa área porque acha que é supérfluo, que é só por questão de estética. E não, é a saúde do seu maior órgão do corpo humano. Você, basicamente, estômago você dá atenção, intestino você dá atenção, coração você dá atenção. E o que que você faz ali com a sua pele, né? É verdade. Então, basicamente, a gente tem. Sim, e a pele, para além de precisar de alimento, precisa de proteção, porque é o órgão que está mais à superfície e que nos protege e que tem uma função de barreira, mas precisa de ser protegido e precisa de ter protetor solar e precisa de ter uma boa limpeza. Limpeza é essa que contribui para evitar manchas, por exemplo. Ou seja, se nós tivermos esse cuidado, vamos ter um órgão que está efetivamente bem tratado, funcional e que é mais bonito e que nos protege melhor. E hoje em dia sabe-se que realmente é fundamental que a pele, a função barreira da pele esteja assegurada para evitar inclusivamente o envelhecimento cutâneo. Portanto, às vezes esta mensagem de evitar o envelhecimento cutâneo passa melhor do que propriamente outras coisas que possamos dizer, não é? Falar de cancro cutâneo, no caso do protetor solar ou o que seja. Mas a verdade é que nós preocupamos-nos muito com o envelhecimento, então vamos cuidar da nossa pele ativamente para evitá-lo, porque uma pele minimamente bem tratada estará mais protegida contra o envelhecimento cutâneo. Com certeza, perfeitamente. E, Joana, como é que você sente que é a aceitação dos portugueses ou do público português em relação aos cosméticos, né? Tem muita aceitação, não tem tanto, eles estão começando agora a querer se cuidar um pouco mais. Como é que você sente isso?
Em Portugal, cada vez mais, consumidores do género feminino ou masculino cuidam-se. Há um aumento do consumo de produtos cosméticos e, portanto, isso significa que as pessoas estão mais predispostas a investir na sua saúde, não é? Porque a pele também faz parte do corpo e, portanto, faz parte da nossa saúde. Não é o país da Europa nem no mundo onde há mais literacia na cosmética ou mais conhecimento sobre cosmética. Por isso, ainda temos um futuro, não é? Que é promissor, certamente, mas onde vamos ter que trabalhar bastante no sentido de passar informação e de seduzir os consumidores para a utilização de cosméticos, principalmente do protetor solar, porque é um país, tal como o Brasil, com imensa exposição solar, onde as pessoas cada vez mais usufruem dos espaços outdoor, não é? Os jardins, as planadas, e portanto temos mesmo que comunicar a necessidade de fotoproteção que se faz com um protetor solar, que é um cosmético em Portugal. Exatamente, e protetor solar. E as pessoas têm muito a questão não, só vou usar protetor solar quando eu vou me expor ao sol, quando eu tô na praia. E não é Não, assim, né? não. Às vezes nem quando vão à praia, Bruna. Sim, às vezes não, exatamente. Eu tenho amigos, eu viajei há pouco tempo, eu tenho amigos que simplesmente falam assim: ah, não, já tô bronzeada, não preciso mais de protetor solar. Enquanto eu É, não bronzeei, e portugueses, tá? sim, sim. Enquanto não bronzeei, tem que usar o protetor, usam certinho. Bronzeei, não preciso mais de protetor, tá tudo bem. Esse é um Não, mito, continua. esse é um mito terrível na fotoproteção. Independentemente do fototipo, todas as pessoas podem sofrer os danos do sol e sofrem, inclusivamente, queimaduras solares. E depois, a pele, por estar bronzeada, não está sem necessidade de proteção. Aliás, o bronzeado é um dano que está visível na nossa Exatamente, pele. E muitas pessoas falam, e muitas marcas falam, o bronzeado saudável. O bronzeado saudável não existe, não é? Porque se exato. está bronzeada é porque já houve esse dano. E a Uhum, nossa pele já pigmentou para estar mais protegida. exato. Devemos continuar a usar protetor solar, exatamente com os mesmos índices, com o mesmo modo de aplicação a cada 2 horas e efetivamente, se não formos à praia e se estivermos em casa a trabalhar junto a uma janela, os raios solares passam e têm um impacto na nossa pele e promovem stress oxidativo e formação de manchas e etc, etc, como já sabemos. E é um dos maiores casos que a gente recebe é sempre manchas. Está todo mundo sempre incomodado com alguma mancha. E cuidar de mancha exige ali uma paciência, exige ali um cuidado, tem que ter a fotoproteção, senão a mancha não vai retroceder. Porque assim, imagina, se você usa ali um protetor solar só quando você vai se dedicar, só quando você vai estar ao sol e não usa quando você, ok, tem um pouquinho de sol aqui entrando pela minha janela, não precisa. E você sempre repara que tem um lado, quando vai dirigir também, É tem verdade? sempre um lado que está um pouquinho mais pigmentado, que é o que pega sol ali, e a gente precisa entender isso. E a questão da melanina, a produção de melanina está ali para proteger, ela foi feita Sim, para sim. proteger a nossa pele, para proteção. E aí as pessoas imaginam, ai, quero produzir cada vez mais melanina. É o seu corpo se protegendo dos raios solares, que é uma agressão ali, né? Sem E cada dúvida. vez mais que a gente tem a camada de ozônio ali, Sim, de menor, então acaba que os raios solares penetram mais ainda na nossa pele e causam mais dano, né? é E se verdade. você tem questões com acne, acaba que a gente tem hiperpigmentação pós-inflamatória Sim, ali, sim. né? Porque tem o acne, a acne, ok. Tem muita gente que tem aquele mito que, como é que é? Pega sol, né? Ai, tô com acne, tô com borbulha, pega um Melhora. solzinho, melhora, porque seca Não. minha acne. É um erro Então, terrível. É, só faz. exatamente. Não, Exato. E no Brasil, a gente tem ó, como você falou, né? No Brasil, as pessoas são mais adeptas aos cosméticos, elas estão ali, é um país mais vaidoso, a vaidade vem mais ali, é cultural. É cultural, as é pessoas são mais cultural, sim. vaidosas, se maquilham mais, né? Se cuidam mais, e a O corpo é estética mais está mais exposto presente. também, por causa do clima, não é? Acho que andam mais, durante mais tempo, durante o ano, com o corpo mais Sim, exposto e, portanto, acaba. praticamente só o sul do Brasil, que às vezes tem um pouquinho de frio ali, 2 meses e pronto. Depois é todo o ano inteiro tem sol. Tenho Claro, amigas minhas que estão no Rio de Janeiro, está em pleno inverno brasileiro, elas pois, estão na praia. claro. Então, assim, obviamente também tem muita praia, muito litoral, né? As pessoas mostram mais o corpo, pensam mais nisso, né? E querem se cuidar mais, querem estar bonitas.
Obviamente que, como é um país gigante, existe ali na proporção, tem muita gente que se cuida e muita gente que não faz nada, que nunca fez nada, É verdade. né? E que às vezes não tem tanta informação também. Por mais que estejamos num país, que o Brasil seja um país que todo mundo, muita gente também não tem acesso à internet, muita gente tem, mas muita gente não tem acesso a tanta informação, né? As pessoas com menor poder aquisitivo, elas Claro. têm menos acesso a isso, então elas nem sabem que precisa. Eu lembro na época da minha avó, ninguém usava protetor solar, né? Acho que na época da sua Sim, sim. avó, minha mãe tem o colo todo vermelho por conta de ter pegado muito sol e não sabia que tinha que usar protetor solar, né? E hoje em dia ela já se besunta toda de protetor solar porque quer cuidar de jeito nenhum, ela quer envelhecer mais essa região. Porque a gente tem muito o fotoenvelhecimento, né? O Sim, sol, sim. por mais que seja incrível para, né, a vitamina D, tudo mais, a síntese de vitamina D, que hoje em dia é o hormônio, está associada à depressão também, a gente tem a questão de, ok, como que eu posso dizer? Vou estar ali ao sol um pouquinho, mas depois eu uso a proteção, sem proteção, só um pouquinho a mão, o pé, e Sim, depois vou aplicar em tudo e vou seguir a vida, porque a gente consegue absorver da mesma exatamente. forma a vitamina D mesmo com protetor solar, né? Exatamente, sim. Sim, é verdade. Mas é outro mito e muitas vezes até profissionais de saúde desconhecem e acabam por dizer que, pois, evite se calhar porque está com os níveis de vitamina D baixos, etc. Hoje sabe-se que não inibe a síntese. A pessoa, mesmo com uma pequenina exposição, já estimula a produção e, portanto, usem protetor solar Exato. tranquilamente e esse sim é um aliado precioso numa rotina cosmética, sem Sim. dúvida. Até porque se a gente tem manchas, a gente não consegue tratar as manchas, por melhor que seja os nossos pigmentantes, o nosso Não, produto ali para clarear a mancha, vai continuar se você não usar o protetor solar. Você não vai sentir nem é muita verdade. diferença se não tiver o protetor solar, né? Faz parte, ele é coadjuvante ali. Se eu não puder dizer que ele é um dos principais ali Sim, no sim, tratamento de manchas. é verdade. E hoje em dia nós encontramos no mercado produtos tão diferentes nas texturas, nos aromas, nas galénicas, tudo. Portanto, cada consumidor tem a possibilidade de encontrar no mercado um produto que satisfaça. Mesmo quem tem pele mista ou oleosa, já existem no mercado protetores solares completamente oil-free. Portanto, não há Sim. desculpa, não é? Gel creme, né, Todas as também. texturas, Exato. com toque seco, E conforto. spray. É tudo. Portanto, não há mesmo desculpas. É uma questão, se não sabem escolher, e é possível que não saibam escolher, peçam ajuda, testem e encontrem um que realmente gostem, que seja também agradável de utilizar. E claro, quando vão para a Uhum. praia ou quando estão expostos diretamente ao sol, para além do protetor solar, lembrar todas as outras medidas complementares, como por exemplo o vestuário, a utilização do chapéu, evitar as horas de maior calor e de maior exposição ao sol, hidratar muito bem. Portanto, todas essas regras são complementares, mas importantes na fotoproteção. Exatamente, que o protetor solar ele faz o trabalho dele, mas a gente também precisa se proteger, né? Tá sempre Sim, embaixo ali do guarda-sol também, e se cuidar um pouquinho, ainda mais se estiver em tratamento, né? claro, Para tratar manchas e tudo mais. claro. Então, assim, como que seria um passo a passo de uma rotina de skincare? Como que a Vamos gente lá. poderia fazer? Passo um, passo dois, porque as pessoas gostam dessas coisas. Ai, qual é o passo um? Qual é o passo dois? Né? É que a gente tá educando os Claro. nossos pacientes, os nossos clientes, ou quem está assistindo aqui, quem seja profissional ou não, a ter ali uma rotina. E quando temos passo a passo, a gente vai dando check, ok, essa É foi, isso esse mesmo. foi. Até ficar enraizado na cabeça, a gente tem que Sim. seguir um guião ali, né? Eu sou muito simples na rotina cosmética e a Bruna sabe, eu tenho acesso a imensos produtos, mas eu sempre fui assim. Eu uso pouca coisa e acredito mesmo que para fazermos bem, e mesmo para quem não gosta de perder muito tempo, quanto mais simples for, maior é a probabilidade de nós fazermos todos os dias de uma forma rotineira e sem dramas. Pronto. Depois temos outra questão, podemos falar rapidamente agora e depois, se tivermos tempo no final, um bocadinho mais profundamente, que é uma área importante, que é a questão da sustentabilidade. Rotinas que são curtas são mais sustentáveis. Portanto, acima de tudo, se nós não formos consumistas, estamos a ser mais sustentáveis. Por isso, reduzir a rotina ao essencial, sem ligar o complicómetro,
para fazermos todos os dias, de manhã e à noite, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Isso é muito É importante. igual lavar os dentes. É É igual lavar os... exatamente a mesma coisa, exatamente. Então, na minha opinião, a limpeza e a desmaquilhagem são o passo número um, porque nós não vamos aplicar rigorosamente nada numa pele que esteja suja. E aqui, quando nós falamos de limpeza e desmaquilhagem, é mesmo para quem não se maquilha, ok? Portanto, uma pele que não tenha maquilhagem chega ao final do dia suja, porque há poluição que se vai depositando, porque nós vamos produzindo sebo, porque vamos produzindo suor e, portanto, temos que limpar a pele. E vamos limpar a pele à noite e vamos limpar a pele de manhã. Pode ser mais simplesmente, porque durante a noite transpiramos, sim, produzimos filme hidrolipídico, sim, mas não estamos com maquilhagem nem nada. Portanto, de manhã pode ser uma coisa mais simples, mas ainda assim eu aconselho a que se passe um produto de limpeza para retirar o excesso de sebo e de suor, que eu penso que quase todas as pessoas quando acordam de manhã acabam por ver que tem aquela peliculazinha na pele, e assim vamos permitir que o que aplicarmos de seguida penetre muito melhor e também que não haja desperdício. Portanto, o que nós aplicarmos vai ser efetivamente absorvido. A limpeza pode ser e deve ser feita com um produto que a pessoa goste. Se gostam de passar o rosto por água, passam. Se não gostam, não passam, independentemente do tipo de pele. É óbvio que nós podemos generalizar e dizer, uma pele que seja muito oleosa normalmente gosta de usar um gel para passar por água, e as peles secas gostam de um leite que não se passa por água. À partida pode ser assim, mas não significa que seja. Portanto, a mensagem que eu gostava de vos transmitir é, independentemente do tipo de pele, escolham um produto que vocês gostem de utilizar. Seja uma água micelar, seja um leite, seja um gel. As águas micelares são muito práticas, a grande maioria dos consumidores adora as águas micelares, que muitas vezes dispensam o enxaguamento. Mesmo que dispense o enxaguamento, se a pessoa quiser passar por água, passa por água, não há qualquer problema. Está feita a limpeza, podemos aplicar um tónico se sentirmos essa necessidade, se quisermos. Os tónicos hoje em dia não têm a mesma importância que tinham há uns anos, porque antigamente os produtos de limpeza realmente alteravam um bocadinho o pH e o tónico ajudava e tinha determinados ingredientes que completavam a limpeza. Hoje em dia não é estritamente necessário, mais uma vez é uma opção, e se quiserem fazer, porque até têm a pele oleosa e gostam de um bocadinho de um tónico que seja mais adstringente, podem fazer, ok? Completa assim Exato. a limpeza. Perfeitamente, até porque antigamente os sabonetes, né, eles realmente desequilibravam o pH. Sim, Hoje em dia a gente já tem uma tecnologia muito boa em relação aos sabonetes que às vezes dispensam um tônico. Então, se eu tenho um sabonete que está de acordo ali com o pH da minha pele, eu não preciso usar um tônico. E às vezes a exato. pele mais sensível, dependendo do tônico, né, tem álcool na composição. Uhum. Então, se for uma pele mais sensível, talvez não vai reagir muito bem, vai ter algum ardor ali, vai sentir um comichão. Então, a gente, dependendo do tipo de pele, é dispensável ali usar um tônico, de acordo também com o seu sabonete. Se o seu sabonete Exatamente. realmente desequilibrar ali o pH, óbvio, um tônico pode ser que seja interessante, mas volto a dizer que isso é caso a caso, Exato. cosmético a cosmético e paciente a paciente. Cada caso é um caso. Exatamente. E há muitos perfis de consumo, não é? Há pessoas que realmente querem muito simples e há pessoas que gostam de um ritual mais elaborado. E de facto não há problema nenhum em usar o tónico. Se o quiserem fazer, podem fazer. A pele está limpa e vem a etapa número 2. A etapa número 2, para mim, é o contorno de olhos. E eu explico porquê. Quando nós terminamos a limpeza, as nossas mãos estão limpas. E o contorno E de olha, olhos. te interromper rapidinho, mas Força! porque eu aprendi isso com você. Eu acho que eu vi alguma vez você postando sobre o contorno de olhos. E eu sempre fazia tudo e o contorno de olhos vinha, tipo assim, depois do creme hidratante. E depois, quando eu vi Joana falando, faz todo sentido. O que ela vai falar pra vocês faz muito sentido. E eu falei assim, gente, por que eu nunca tinha pensado nisso antes? Aí eu comecei a mudar todos os skincare das minhas pacientes. O contorno vem como segundo passo, Sim, praticamente. sim. Há uma esteticista muito conhecida que eu gosto muito, que é inglesa e tem livros escritos, e ela diz que aplicar o contorno de olhos no fim é como vestir as cuecas por cima das calças. E é um bocadinho Perfeito, isso. perfeito. É um bocadinho isso. Portanto, temos as mãos limpas e a nossa pele está limpa. Colocamos o contorno de olhos na zona do contorno de olhos, porque é uma pele mais frágil
e à partida é uma zona onde nós devemos utilizar produtos cosméticos que tenham sido desenvolvidos para essa zona, que é de facto muito fina, fica perto da mucosa e realmente pouca quantidade e leves toques é o ideal. Muitas vezes o consumidor diz, mas o meu sérum também pode ir ao contorno de olhos. Pronto, então se o sérum pode ir ao contorno de olhos, não há qualquer problema, mas a maior parte dos sérums não pode e precisamente por isso colocamos assim como regra, passo número 2, o creme do contorno de olhos, aplicado, alguns só mesmo na zona ocular, óssea, portanto aqui e em cima também. Há outros que podem ir um bocadinho mais perto do olho, inclusivamente na pálpebra móvel, mas essas informações são dadas pelo fabricante. Por isso, Exato, porque é uma eu região muito sensível, né? muito Então a sensível. gente costuma coçar ali os olhos, até mesmo um óleo vegetal, você pode. Eu já cansei de aplicar, sei lá, só óleo de rosa mosqueta aqui, né? Porque é clareador também. E aí coçava, não lembrava, coçava, meu olho começava a arder, arder, e eu tava Sim, usando um óleo sim, vegetal. Então a gente tem que tomar atenção nisso também na hora muito da escolha do cuidado. produto. Sim, sem dúvida. E eu recomendo sempre que leiam a rotulagem dos produtos. A maior parte das vezes nós chegamos a casa, tiramos a embalagem, não é? A cartonagem, que é a embalagem secundária, deitamos fora. Mas essa embalagem tem informação que é necessária e que muitas vezes, seja na farmácia, seja na perfumaria, não se lembram de nos dizer, não é? Portanto, é importante lermos para ficarmos a par de alguma informação que seja relevante na aplicação do produto. No contorno de olhos, alguns dos produtos podem até ser guardados no frigorífico para ficarem mais frescos e assim é uma zona onde habitualmente nós temos papos, não é? E portanto acaba por ter uma ação mais descongestionante e é muito agradável sentir essa frescura. Alguns vêm com uma caneta, né? Que vem com a pontinha Exatamente, fria, mais fresca ali. Você pode pôr sim. no Eu frigorífico e tenho, ali. tenho exatamente um que tem esse tipo de Sim. aplicação e faz Hoje mesmo. em dia vem muito dessa forma, né? Acho que a maioria hoje em dia está vindo dessa forma. Então, e é um pouquinho de produto, não é muito, porque é uma região Não, pequena, né? É sim, uma pequena região, então dá pra gente usar. E por mais que venham as pessoas falando, nossa, tão caro e vem só isso de produto, mas você usa muito pouquinho, é só para essa região. Não é sim. para passar aqui, para passar aqui, para passar Não. aqui, não. É só e somente São só na que duram região dos muito. olhos. Sim, que duram bastante e que devem ser aplicados de manhã e à noite. Existem inclusivamente marcas que apresentam creme de dia para os olhos, creme de noite para os olhos, mas não vale a pena. Há produtos que são universais, em qualquer altura do dia nós podemos usar Uhum. e, portanto, escolham um que Exato. gostem. Se tiverem a pele sensível, eu recomendo que seja sem fragrância, porque de facto, olhos mais sensíveis, as fragrâncias são sempre potencialmente mais alergizantes. Sem fragrância e escolham uma marca que gostem, que tenha uma ação anti-olheiras, anti-papos e pronto. E assim aplicamos no contorno. Exatamente. Eu recomendo, nós podemos fazer movimentos de dentro para fora ou de fora para dentro, mas é muito bom quando nós terminamos de fora para dentro para drenar para a Ok. zona. Exatamente. E Tá. o dedo anelar é um dedo que faz a pressão certa, mas basicamente nós podemos aplicar com o dedo que quisermos, desde que não Uhum. façamos muita força, porque se fizermos vamos ficar com os olhos vermelhos. E não é o Sim. produto cosmético, é mesmo a força, não é? O atrito que nós causamos na pele. É com muito cuidado, né? Um Sim, autocuidado, é um auto-amor, para você se cuidar ali, você tá sim, fazendo ali, tá? Basicamente é um miminho que você tá se dando, né? exatamente. Eu confesso que Exato. é das zonas onde gosto mais de aplicar produtos e acho que se vê mesmo o resultado. Quando se começa a utilizar, nota-se uma melhoria muito grande. Já agora aproveito para dizer que não há idade para começar a cuidar da pele, muito menos do contorno de olhos, que é uma zona que envelhece precocemente. E muitas vezes nós ouvimos jovens com 20 e poucos anos a dizer: o contorno de olhos ainda não uso, que eu não preciso. Mas devia, devia. Um hidratante, um simples hidratante, Sim, para... imagina. é verdade, Exatamente. é É verdade. necessário porque, às vezes, até por questão genética, né? Às vezes sua mãe tem as olheiras um pouco mais fundas, ou então dorme mal. Imagina o jovem que mais dorme mal, às vezes vai trabalhar depois de uma noitada. E Sim, sim. aí, como é que faz? Aqui dali, a região dos olhos é a primeira que denuncia o que você fez na noite passada. E até Então, convém se a cuidar. alimentação. Eu no outro dia li um artigo muito interessante com a Cindy Crawford e a filha, que não comem sushi quando têm um desfile, porque como tem teor de sal, e a soja neste caso, acordam com os olhos muito inchados. E é verdade que aquilo que nós comemos também pode ter impacto na nossa pele.
tem, neste Com caso, o certeza. contorno ocular e pode ter, por exemplo, em patologias como a rosácea. Nós sabemos, um doente que tenha rosácea, se comer comida picante ou uma sopa muito quente, fica mais ruborizado. Portanto, Com muitas vezes certeza. também é preciso ter cuidado com aquilo que ingerimos, que se vai ver na nossa pele, ou pode agravar até algumas patologias. Exatamente, perfeito. E depois do contorno de olhos, a gente entra o quê? Talvez um sérum? Um sérum, sim. Nem todas Uhum. as pessoas precisam de usar um sérum, mas era uma boa ideia, quase sempre, porque os sérums são muito concentrados, não é? Em ingredientes, que podem ter diversas ações e habitualmente, se nós usarmos um sérum, rapidamente vamos ver resultados naquilo que nós queremos corrigir, porque dentro das gamas são sempre os produtos mais concentrados e mais caros, normal. Exato, era isso que eu ia Mais falar. Se falou mais concentrado, já veio logo e mais caro. Sim. Por isso, a melhor imagem para nós percebermos a importância de um sérum é, muitas vezes, quando nós vestimos um vestido preto que fica mais justinho ao corpo, sabemos perfeitamente que se vai ver, se tivermos uma gordurinha mais localizada ou alguma irregularidade, vê-se. O sérum acaba por ser, em Portugal nós dizemos combinação. Eu não sei como é que se diz no Brasil, mas é o que nós colocamos como se fosse um forro para o vestido Uhum. assentar melhor no nosso corpo. Um forro É um também, que a gente forro. chama. Sim. Pronto. Então é esse forro que nós colocamos para que depois tudo assente bem e para que a pele esteja melhor. E, portanto, os sérums, muitas vezes o consumidor não vê a importância até experimentar e sentir na pele que realmente é muito importante. Eu sou fã de sérums, até porque muitas vezes eu tenho uma pele que não suporta muita gordura e facilmente eu desenvolvi acne durante a pandemia pela utilização da máscara, Uhum. coisa que eu nunca tinha tido e tive que fazer medicação e tudo mais. E então, hoje em dia, a minha pele, se eu coloco texturas que sejam muito untuosas ou se faço muita sobreposição de produtos, fico logo com borbulhas. Portanto, muitas Uhum. vezes eu coloco um sérum e fico confortável. Peles que sejam oleosas podem sentir-se confortáveis, mas o sérum normalmente não está feito para ficar sozinho, porque não tem a capacidade de reter a água à superfície, não tem uma ação tão oclusiva como tem os outros Um produtos que colocamos creme. em seguida, exatamente, o creme, e portanto, na maior parte das peles, deveremos colocar um creme por cima para selar o produto. Sim, Basicamente, faz é isso. todo sentido. E assim, e os sérums, eles podem ser mais aquosos ou um pouco mais, tem, né, Exatamente. tem o oil serum, né, tem um sérum Exato. em óleo, existe o sérum também em mais aquoso. E Sim, isso vai da particularidade, imagina, peles mais oleosas, talvez um sérum mais aquoso, pele sim. mais oleosas, não, pera, falei certo? Nem sei o que eu falei Eu, anterior. sim, 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 exato, pele mais oleosas, um sérum mais aquoso, e exato. peles mais Tinha dito. secas, um sérum mais oleoso, exato. É que depois eu É, já fiquei na dúvida, o que eu falei oleoso, eu falei, ih, enfim. não, a verdade é que quem já tem muita gordura na pele não precisa de estar a pôr mais gordura, não é? Fica Uhum. confortável, tem o seu filme protetor, mas pode precisar de hidratação. E nós temos Sim, mitos com certeza. externos. Isto também é um mito, não é? Muitas vezes as pessoas que têm pele oleosa dizem, eu não preciso de usar hidratante porque eu tenho a pele oleosa. Não é verdade. Nós podemos ter uma pele oleosa que esteja a precisar de água. Não precisa de gordura, mas precisa de água. E existem sérums fantásticos de hidratação que se adaptam a todos os tipos de pele e que funcionam mesmo muito bem. E alguns não são nada Exato. caros. Portanto, nem sequer tem Sim, o obstáculo do preço. exato. É porque as pessoas tendem a achar que, não, não é pra mim, não funciona. Mesmo é até sem ver. Nem viu e já tá a falar, já tá colocando barreiras. É que nós mesmos vamos nos auto-sabotando e É colocando verdade. barreiras ali para não nos cuidarmos. Ah, não é pra mim, agora eu não tenho condições. Mas às vezes basta você, ok, não tem condições nenhuma, só pode comprar dois produtos: um de limpeza e um de hidratação. E o protetor solar, ok, protetor Claro, solar que sim, geralmente a gente já tem, às vezes a gente já tem em exatamente. casa e não usa. É isso, é basicamente isso. E conforme as coisas vão melhorando, você vai adaptando. E não vão acabar todos de uma vez. Vai Não, acabar um, claro, mas aí não vai acabar o outro. E aí você ainda tem aquele, você repõe um e investe em mais algum, né? Então não sim. precisa de muitos produtos para dar Não. resultado. Eu É estava, só. fiz um post sobre a hidratação da pele porque também existe muito mito que se a pele é seca ou se a pessoa está com a pele desidratada tem que beber muita água.
E nós sabemos hoje em dia que se a pessoa ingerir a quantidade certa de água, não é por beber mais água que vai ter a pele mais hidratada. Não existe isso, não acontece assim. Eu até disse, nós não somos como as plantas, não é? Que precisam de ser regadas para ficar viçosas. Não é assim. Portanto, se há o obstáculo, muitas vezes, do preço, hoje em dia existem garrafas de água que são mais caras do que hidratantes. Esta Olha, é a existe. verdade. Sim, Esta é a verdade. verdade. Portanto, que E não seja. dependendo de onde você compra, se você comprar em algum restaurante, Meu Deus, é verdade, há garrafas de água caríssimas, mais caras do que hidratantes, portanto, que não seja pelo preço o obstáculo à compra de um hidratante, porque encontram-se fórmulas muito boas, baratíssimas e que fazem o seu efeito, com ácido hialurónico, com glicerina, etc. Portanto, exato, com vários ativos importantes, né? sim, Antioxidantes ali. Se sim, você encontrar um hidratante também que vai hidratar, ainda tem ação antioxidante, ótimo. rejuvenescedora, vai remover ali, vai ajudar a sequestrar ali aqueles radicais livres. Então, o estresse oxidativo vai reduzir, os sinais de cansaço da pele você vai conseguir reduzir. Então, é só benefícios, né? É O verdade. sérum vai ter aquela maior concentração de ativos, vai penetrar mais rápido, porque essa é a Sim. função do sérum. E o hidratante vai ali segurar a sua barreira transepidérmica para que você não perca a água. Então é basicamente isso. É isso. E nos sérums nós podemos utilizar os hidroxiácidos, podemos usar a vitamina C, o ácido ferúlico, tanta coisa, não é? Portanto, também Tanta serve coisa. para corrigirmos. Os cosméticos não tratam, por definição, mas são essenciais para o bem-estar e para a manutenção de uma pele saudável. Portanto, tudo o que seja correção de manchas castanhas, como já falou, utilizar os produtos despigmentantes muitas vezes na textura de sérum. É o sérum que contém os ingredientes que vão fazer esse efeito. Mas, Portanto, uhum. já limpámos, colocámos o contorno de olhos, colocámos o nosso sérum, passamos para o creme. O creme de dia e ou de noite. Há fórmulas que dão para os dois momentos e há fórmulas que são dedicadas ao dia, que têm uma ação mais antioxidante e protetora, e fórmulas que são dedicadas à noite, com uma ação mais regeneradora. Seja qual for a opção, dois produtos ou um produto, o creme vem depois do sérum. E aqui eu gostava Uhum. só de passar uma mensagem. Se nós escolhermos um só produto, não vamos escolher um produto que tenha proteção solar para aplicar à noite. Não faz sentido. Portanto, aí é preferível escolher um creme hidratante que não tenha proteção solar nenhuma e depois completamos de manhã com o protetor solar, que é o que faz sentido. Exatamente, porque isso é muito bom de você tocar nisso, porque às vezes as pessoas não se atentam, né? Ah, é o mesmo creme para de manhã e para noite, mas em contrapartida tem fotoproteção ali naquele da manhã. Então ele é diurno, é justamente Exatamente. por isso que ele tem a fotoproteção, para caso você se esqueça ali de passar o seu protetor solar, ele já deu uma segurada ali nos raios solares, mas se você vai usar o mesmo à noite, tem que se atentar a isso. Tanto que geralmente os mais ricos em vitamina C são mais dedicados para a noite, né? Não, óbvio que depende da estabilidade ali daquela vitamina C, Exatamente. depende do produto, mas às vezes, geralmente, ainda se vê muito mais à noite do que de dia. Mas tem umas vitaminas C que não tem a Não. ver com a pigmentação, dá para ser usada durante o dia na mesma. Exatamente. E a vitamina C aplicada de manhã tem uma forte ação antioxidante, inclusivamente nos protetores solares pode estar, portanto, não há Sim, qualquer juntamente com a indicação. vitamina E, né, também ajuda a Exatamente. potencializar a proteção Sim, solar. Exatamente. são vitaminas sinérgicas, portanto, a vitamina C e a vitamina E realmente funcionam bem juntas, potenciam a ação antioxidante do produto e são fantásticas, portanto, nada temam em relação às vitaminas. Exatamente, porque por muito tempo a gente ficou assim, ai não, não vou usar a vitamina C, né, ali de manhã, vai Sim, pigmentar. Não. não, não, Hoje em dia a cosmética já está muito evoluída para isso, claro, temos muita tecnologia envolvida, muita, então pode se usar na mesma. Óbvio que depende da indicação, claro. depende de qual nível de vitamina C tem ali, né, de qual é a concentração, qual é o O pH, pH, enfim, exatamente, sim, é verdade. perfeitamente. Mas pronto, depois colocamos o creme de manhã ou à noite. Se for à noite, a nossa rotina está feita, portanto, creme e terminamos. Se for de manhã, devemos colocar o protetor solar. E só depois é que vem a maquilhagem, se quisermos utilizar maquilhagem. A maquilhagem é muito utilizada, nós sabemos. A maquilhagem é cosmética decorativa,
que não tem qualquer benefício de tratamento à partida, pode ter alguns ativos complementares e sabemos que existem marcas muito boas que já enriquecem a sua maquilhagem em determinados ingredientes, mas nunca nos podemos esquecer que os cosméticos também têm um impacto emocional, portanto a maquilhagem não é supérflua. E é necessária até para aumentar a autoestima de algumas pessoas que têm imperfeições na pele e que se sentem mais confiantes por utilizar cosméticos. Hoje em dia sabemos que os cosméticos aumentam a autoestima e a confiança em mais de 80% das pessoas, o que é extraordinário. Portanto, se querem usar É um maquilhagem, usem maquilhagem, só devem ter atenção a uma coisa. À noite retirar. têm de retirar. É aplicar Exatamente. maquilhagem significa retirar maquilhagem. Isso sem dúvida. Sim, imagina, porque se você vai sempre depositando, tem todo o skincare, você deposita maquiagem também. E aí no fim do dia, fora a poeira, fora o suor, imagina, parece, eu fico imaginando aquela cena de um tapete cheio de poeira. Você precisa limpar, dar uma Sim, batidinha naquele tapete, é sim. necessário, né? É, Nossa, e é um alívio quando a gente. É maravilhoso usar maquiagem, mas te retirar a maquiagem é um alívio. Você fala assim, nossa, que delícia estar sem é verdade. maquiagem também. É muito bom. É verdade. Cerca de 20% das manchas castanhas que se formam aqui na região das bochechas derivam da má higiene da pele, muitas vezes pela não remoção da maquilhagem. E efetivamente, tudo bem, vamos nos maquilhar, vamos usar tudo o que nós quisermos, mas à noite limpamos a nossa pele. E no caso de pessoas que tenham acne e que muitas vezes não saem de casa sem maquilhagem, porque não se sentem confiantes e colocam maquilhagem pesada, quando chegam a casa não precisam de esperar pelo momento de ir para a cama para limpar a pele. Podem limpar logo a pele quando chegam a casa, fazer uma dupla limpeza para deixar a pele perfeitamente limpa, fazer a rotina de noite e então estar descansados em casa. E assim Sim, já deixar a pele respirar, né? Não exatamente precisar liberta. esperar chegar o momento de dormir para retirar. Sim, Então você pode usar ali um desmaquilhante, uma água micelar para remover o grosso, né? Remover a maioria da maquilhagem e depois você vem com o seu sabonete para limpar ali, para cuidar, exatamente. É necessário. Uma coisa não anula a outra. Às vezes só o sabonete não chega, porque se depois você vier pois. com um disquinho de algodão com água micelar, você vai ver que tem sujidade ali Sim, ainda, sim. e às vezes nem só, às vezes não, sempre a água micelar sozinha também não faz milagre, precisa juntar os dois produtos, não é à toa que Claro. existem os dois. É verdade. Muita coisa dentro da cosmética é marketing, né? Mas Sim, nesse caso não, é necessário para quem usa maquilhagem. Quem claro. não usa maquilhagem, ok, pode ser que só um chegue, mas enfim, isso aí é caso a caso. Eu tenho E, uma e, e amiga, outra coisa, eu ia dizer que diga, eu tenho diga. uma amiga que é jornalista e trabalha na área da beleza e ela tem o desmaquilhante numa mesinha junto ao sofá, porque ela diz que quando chega à casa e começa a fazer o jantar, etc., senta-se um bocadinho a ver televisão e é aí que ela, no sofá sentada, desmaquilha o rosto todo e pronto, e já fica. E eu Pronto, acho isso maravilhoso. uma boa dica. Sim, e até mesmo se você quiser substituir, Bruno, não quero usar mais tanta maquiagem, pode ali usar um protetor solar com cor, né? Ai, sim, Um protetor exatamente. solar com cor, que aí já funciona ali como base. Você pode passar só um rugezinho, um blush, um pouquinho de Sim, maquilhagem nos olhos e ficar mais descansada com menos produto na sua pele, né? Hoje em dia Bruna, existem vários protetores solares que fazem uma boa cobertura, né? sim, esse é um ponto muito importante e onde o Brasil está mais à frente do que Portugal. Nós em Portugal muitas vezes dizemos, tem que se usar um protetor solar sem cor, porque senão a pessoa não aplica a quantidade certa e tem que ser os 3 dedos e etc. Ninguém aplica a quantidade certa de protetor solar. E o importante é nós reaplicarmos o protetor solar ao longo do dia. E existem formas de o fazer. Uma pessoa que tenha manchas castanhas, por exemplo, beneficia a usar um protetor solar que tenha cor, não só pela proteção que é feita, mas também pela camuflagem imediata. E nós temos que equilibrar o ideal e aquilo que a pessoa efetivamente vai usar. E é óbvio que quem tem manchas no rosto e não quer utilizar muito produto, vai usar um protetor solar com cor, com todo o prazer, e vai fazer a aplicação como se fosse maquilhagem. Claro, não colocará a quantidade ideal, mas coloca todos os dias e isso vai fazer um excelente efeito na pele. A reaplicação é importante porque imagina, você tá a trabalhar, tá no horário de almoço, aí come, aí usa o guardanapo, limpa Sim, que essa região aqui fica desprotegida.
E eu gosto, às vezes, de indicar se a pessoa sente que, se o paciente sente que, Bruna, usei o meu protetor solar com cor, que ele é em líquido, às vezes um protetor solar em pó. Porque aí Sim, você tem ali, você vai reaplicando retocar, e remove ali aquela claro. oleosidade do dia e não fica sempre depositando camadas e camadas líquidas ali. É uma opção, É vai uma de cada opção, paciente. Quem tem a sem pele dúvida. seca, talvez não vai precisar de jeito maneira, vai odiar o pó, né? O protetor É, solar em pó. Mas quem tem a pele mais oleosa, quando fica ali com aquele, não viço, né? Mas com aquela oleosidade ali depositada ao longo do dia, ainda mais agora no verão, dá para usar um protetor solar que seja em pó para dar uma selada ali naquele sim, protetor sim, sim. solar que você usou anteriormente e para repor ali a proteção solar. O que só não dá é para ficar sem proteção solar. Não, e tocou num aspecto extremamente importante, que é esta região da boca, que é uma zona muito típica de acne, onde são aplicados muitos produtos, nomeadamente as isotretinoínas, e que são, efetivamente, sensibilizam a nossa pele. Se nós retirarmos a proteção solar, seja com os guardanapos, seja ou tocarmos no nosso rosto, devemos mesmo reaplicar, porque senão a pele fica exposta e muitas vezes há uma estimulação da renovação celular e está muito mais desprotegida. E a proteção solar é fundamental para evitar o que a Bruna também já tinha falado, que era a hiperpigmentação pós, neste caso, infecção de Sim. acne. Sim. Você falou agora, eu me lembrei de uma situação que pode acontecer agora no verão, aqui europeu, quem estiver no verão. Basicamente, as pessoas tomam muito caipirinha, muitas bebidas à base de limão, Lima. Sim. né? Pois De vocês dizem lima. Exato, é limão pra gente, pra vocês é lima, tá certo. sim. Então, de lima, limão, Limão dependendo de onde você verde, o estiver. pequenino. Exato, verde. E aí você tá ali, eu aconselho sempre, ok, não vai deixar de tomar a sua bebida se você quer tomar ali, mas vai com uma palhinha, né? Com um canudo e tudo Sim, mais. sim, sim. Porque se você bebe assim, aqui, ó, essa região, e depois tem contato com o sol direto, é uma loucura. É uma E loucura. são as piores queimaduras, porque faz uma queimadura mesmo, e são difíceis de reduzir, Sim, né? sim, Porque é uma região que a gente está sempre ali removendo, comeu, é removeu a verdade. proteção, comeu, removeu. E o paciente tem que ter muita disciplina para ir sempre reaplicando para conseguir reduzir ali aquela mancha que ficou ali naquela região. Ou seja, proteção solar e também se atentem a isso. Vão se divertir, vão ter lazer, mas façam, até nisso a gente tem que se preocupar e tem que informar, porque as É pessoas não verdade. têm Não ideia. sabem, não. Não. E é a nossa missão como profissionais de saúde transmitir. É preferível que a pessoa nos diga, eu já sei, não precisa de me dizer. Sim, tá Bem, repetitivo, mas não pronto, importa. mas eu já disse, já passei a minha mensagem e o que nós queremos é sempre o bem do utente e, portanto, acho que cumprimos o nosso papel se o fizermos assim. É o que se espera de nós. É o que se Exatamente. espera de nós. Maravilhoso. Olha, acho que de acordo com o nosso passo a passo ali, conseguimos Está chegar no feito, final do nosso skincare. não custa nada. Vou recapitular. Limpeza, Isso. contorno de Vê olhos, se vocês anotaram direitinho. Vai lá, limpeza. contorno de olhos, sérum, creme, que pode ser creme de dia ou creme de noite. Se for de manhã, o protetor solar a seguir e a maquilhagem. Pronto. Depois temos Perfeito. Depois temos os cuidados complementares, temos o esfoliante, temos as máscaras que podemos fazer com a periodicidade que for interessante para a nossa pele ou que o fabricante recomende, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e são produtos que realmente acabam por complementar a nossa rotina. Exato. Eu tava vendo aqui as Sim, perguntas e a Diana perguntou assim: creme hidratante mais protetor solar ou creme hidratante com protetor solar? creme hidratante e depois o protetor solar. Exatamente. E E aí, e às vezes, eu vou dizer que eu aconselho sempre 30 ou 50 mais. Portanto, tem de ser um índice alto para fazer uma boa fotoproteção. 30 ou 50 mais, idealmente. Se for uma pessoa com manchas castanhas, é um 50 mais. sim, com certeza. E aquela coisa, ai, 99, no Brasil tem muitos, 99, 100. Em Portugal, são dispositivos médicos, não são protetores solares. Olha isso, eu não São sabia. dispositivos médicos, sim. Pela legislação, o índice máximo que um protetor solar pode ter é 50 mais.
ok? Se você Nossa, encontrar, no sim, Brasil é totalmente diferente. Tem 70, 90, 100 e pronto. quanto maior o FPS, mais caro é. Mas o que é importante nós passarmos como mensagem? É que a partir do 50 mais está provado que não há mais benefício. Por isso é que a legislação na Europa decretou que era o máximo. Depois existem os dispositivos médicos, que são realmente muito importantes para quem tem lesões pré-cancerígenas e precisa de fazer, são diferentes, não é? Tem, para além dos filtros solares, tem determinadas enzimas que têm mesmo um papel na regeneração do ADN e por isso não são Uhum. cosméticos, são dispositivos médicos. Dispositivos E alguns médicos. até são Perfeito. dispositivos médicos de classe 2, portanto tem a ver com a formulação, com o tipo de ingredientes. E Olha, acreditem, perfeito. é muito importante, existem várias marcas que têm esses dispositivos médicos, a Isdin tem, a Aven tem, a Heliocare, portanto existem vários no mercado. Aí normalmente é o dermatologista que vai aconselhar, mas o farmacêutico tem um papel extremamente importante porque contacta muito com o utente, não é? No seu dia a dia, é muito mais Uhum. fácil ir à farmácia do que marcar uma consulta. Pequeno médico, com E portanto, certeza. o farmacêutico tem um papel, os farmacêuticos comunitários têm um papel fantástico, muito Essencial. importante e nós devíamos agradecer muito, como cidadãos, termos farmacêuticos nas farmácias que nos atendem tão bem. Sim. Eu sei que sou suspeita, é a nossa classe, mas a verdade é que é essa. Portanto, os nossos Sim, colegas que e estão. aqui muito mais do que no Brasil. No Brasil, o farmacêutico vai lá, só assina um papel e pronto. Geralmente são os balconistas, são pessoas que são ou técnicas em farmácia, ou são simplesmente vendedores que aprenderam no dia a dia, tá ali dentro de uma farmácia e entendem um pouquinho, mas não são farmacêuticos. Aqui é realmente uma grande valia. Sem dúvida, em tudo, não só na cosmética, mas no aconselhamento do medicamento, dos dispositivos médicos, tudo. Claro que eu sou suspeita, estou a falar de Portugal e conheço bem a realidade das universidades e das faculdades de farmácia em Portugal, mas a verdade é que o Uhum. nosso ensino nesta área está cada vez melhor e eu acho que o farmacêutico como profissional tem muito brio, quer mesmo fazer bem, quer ajudar e, portanto, eu tiro o meu chapéu a todos os meus colegas que estão nas farmácias comunitárias porque fazem um trabalho notável e deviam ser aplaudidos todos os dias. Eu sou apaixonada por farmacêutico, sou suspeita também. O Eduardo falou assim: eu honestamente até pensava que primeiramente seria o sérum e só depois o contorno de olhos. Realmente, é assim, você foi a primeira pessoa que eu vi falando, e eu falei assim, gente, mas faz todo sentido o que ela está dizendo. E depois disso, apliquei para a vida e todas as minhas pacientes Claro. têm ótimos resultados. Mas o problema é que a grande maioria dos sérums não vai ao contorno de olhos e as marcas comunicam mesmo isso, é aplique no rosto todo, evitando o contorno de olhos. Se nós aplicarmos primeiro o sérum e tivermos o cuidado de não levar ao contorno de olhos e de seguida lavamos as mãos, não é? E aplicamos o contorno de olhos, muito bem. Mas eu acho que é ligar o complicómetro. É muito É, e mais não é o fácil. que a maioria faz, né? Todo Não, mundo tem claro uma que não. tendência, já passa logo em Não, tudo, vai no automático mesmo. Imagina, tá sim, na mala ali, já pega da mala, já tudo. passa. É verdade. Se é um sérum hidratante, grande parte das vezes até poderá ir ao contorno de olhos. Mas um sérum que tenha hidroxiácidos, como tantas vezes nós vemos, 10% disto, 10% daquilo. Portanto, não vamos colocar no contorno de olhos, porque diz mesmo não colocar no contorno de olhos. E, portanto, se nós estivermos na nossa rotina, passo 2 o contorno, passo 3 o sérum, não nos enganamos. E seja qual for o sérum que estivermos a aplicar, não interessa. Já aplicamos o nosso contorno de olhos e a seguir aplicamos o sérum tranquilamente. Exatamente. A Cristina perguntou, Joana, recomenda alguma marca para olhos, papas e olheiras? Obrigada. Existem produtos maravilhosos para o contorno de olhos. Eu posso dar alguma sugestão, Bruna. Não sei se podemos falar de marcas, posso? Pode dar sugestão, não, fica tranquila. É assim, obviamente que cada caso é um caso, né? Às vezes ela Cada tem caso é um olheira, caso, é um facto. vai que é vascular, vai que não é, vai que é Sim, hereditário, vai que não é. Mas pronto, assim, geralmente pode sim, sim. se quiser, pode. Então eu posso. Um hidratante muito básico que eu gosto é um da gama da Vichy, Mineral 89, contorno de olhos, que é um hidratante mesmo muito, muito simples. Aliás, eles chamam sérum de contorno de olhos, porque ele pode ser usado Uhum. sozinho ou até com um outro produto por cima. Esse é um produto, por acaso eu tenho aqui, porque é de facto um produto. Pode mostrar à vontade. Este é um Uhum, dos produtos que eu gosto porque é muito prático, vem com um doseador, é uma textura uhum. mesmo levezinha, hidrata, pronto, descongestiona um bocadinho, está feito. É um produto simples, não é nada caro
e funciona muito, e é uma fórmula minimalista. Portanto, mesmo olhos sensíveis podem utilizar. Depois, eu não tenho aqui, mas gosto muito dos contornos de olhos da Filorga também, fortes, Adoro a Filorga, exato. mais é incrível, tem uma ação anti-papos, anti-olheiras, anti-rugas, aqui já é um step à frente no que diz respeito à ação anti-envelhecimento, mas há imenso. Eu tenho aqui um produto que eu também gosto muito, este não é de farmácia, que é o creme da Bobbi Brown, que é um creme de contorno de olhos, mas se eu mostrar a textura, é uma textura até bastante untuosa. Sim, super denso. É denso mesmo. Eu uso este produto há anos e adoro este produto. Não, e não tem nada nos seus pau. Eu tô falando assim, meu Deus, preciso, vou ter que comprar ele agora. Gosto mesmo muito. Ele, por acaso, mudou a embalagem recentemente, mas provavelmente ainda encontram assim no mercado. E é um produto que eu tenho há anos e que gosto muito. Apesar de ser untuoso, eu noto mesmo o contorno de olhos hidratado. E, portanto, também tenho sempre no meu leque de produtos. Está no meu leque de produtos favorito. Sim. Perfeito. A Tainá tá falando, os licenciados em farmácia também, os profissionais em comunitária são essenciais. É, acho que era do que você estava Essenciais, sim, falando. sim. Eu falo de farmacêuticos e técnicos de farmácia. É uma equipa complementar dentro da farmácia e são todos necessários e obviamente que nas Sim. farmácias Cada um. cada um com as suas tarefas e ambos indispensáveis, sem dúvida, sem dúvida. Uhum, uhum. Falamos na A farmácia Ru, comunitária, mas também a nível hospitalar, onde os técnicos sim. têm um papel fantástico na Uhum. organização de toda a medicação, enfim. A Ruth é uma paciente minha, tá falando assim, Bru, eu já quero um contorno de olhos, que provavelmente no skincare dela não tinha. Ela, meu Que Deus, bom, a gente já que bom, vendeu tanto contorno de olhos que ela quer. Ela, meu Deus, na próxima consulta, que é bom. isso, na próxima consulta, um contorno de olhos. A gente Um vendeu contorno bem de olhos. aqui. Eu falei destes, mas há tantos, tantos, tantos tão bons. Portanto, Sim, com sintam-se à certeza. vontade para escolher o que interessa é escolher um bom produto de uma marca que seja uma marca de confiança. Também aproveito aqui este bocadinho só para dizer que nós devemos escolher marcas nas quais nós possamos confiar. Porque existe hoje em dia muita marca que nós não sabemos muito bem como é que são criadas, às vezes vemos no TikTok, são coisas que não sabemos mesmo muito bem a origem. Queria também passar outra mensagem associada a esta, que é a entidade que regula em Portugal os cosméticos é o Infarmed e é exatamente igual do ponto de vista regulamentar comprar na farmácia, no supermercado, na perfumaria ou na esteticista. Teoricamente, do ponto de vista regulamentar, todos têm que cumprir o regulamento europeu, ok? Mas é óbvio que existem marcas que nos inspiram mais confiança do que outras. E o que é que eu acho que nós devemos valorizar? Os estudos de eficácia que são feitos e que realmente permitem que as marcas façam determinadas alegações. E, portanto, é uma questão de nós perdermos um bocadinho de tempo a ler as cartonagens, procurarmos às vezes. Buscarmos profissionais que já fazem até essa Exatamente, filtragem, né? exatamente, Exato. é isso. Quando nós vamos a uma esteticista, quando nós vamos a uma farmácia, quando nós vamos a uma perfumaria, já houve uma curadoria cosmética, não é? Aquelas marcas que lá estão já foram selecionadas e, à partida, têm o mérito de ter sido selecionadas. Sim, e os profissionais que estão ali, o farmacêutico pode ajudar na escolha, né? Vai Sim, ter sempre alguma consultora dermocosmética ali numa farmácia que e uma possa te dar algum adequação. auxílio. Sim, a adequação é não só nos ingredientes, mas também nas texturas, uma adequação no perfil do consumidor. Há pessoas que adoram produtos com fragrância e há outras que não gostam. Portanto, nós hoje em dia temos de tudo. Os homens são consumidores muito diferentes das mulheres. E, portanto, também exigem outro tipo de Sim. abordagem. Mas isso lá está. Quem é profissional sabe e aconselha. Sim, e sinto que em Portugal os homens se cuidam mais, assim, em questão de até de ginásio, de academia, de também de Depilação, cuidar da pele, inclusive. depilação. Em Portugal, muitos homens fazem. No Brasil ainda tem um pouco de tabu, porque os amigos sempre fazem um bullyingzinho. Nossa, tá indo se depilar? Nossa, que chamam de mariquinha, Não, né? Começa só porque tá usando um cosmético e não. É não. genial. É Um homem que ótimo, usa um porque cosmético é incrível. incrível. E grandes marcas têm linhas dedicadas ao homem. A Chanel tem uma gama completa dedicada ao homem. Cada vez mais surgem marcas cosméticas feitas a pensar no homem. E, portanto, a pele do homem tem as mesmas camadas da pele da mulher, mas tem algumas diferenças fisiológicas e é Sim. óbvio que os homens preferem texturas diferentes, fragrâncias diferentes, à partida.
Estamos aqui a estereotipar, mas a verdade Sim. é que realmente, por norma, é assim. E por isso o consumidor masculino também tem outras exigências, nomeadamente porque faz a barba e tem aquela agressão diária à sua pele, seja com a lâmina, seja com a máquina, portanto exige atenção, sem dúvida. Uhum, perfeito. A Rafa está perguntando que tipo de produtos recomendam para desmaquilhar e limpar a pele. Podem ser vários, eu vou-vos mostrar alguns. Água Exato. micelar. Está aqui uma que eu Sim, adoro, que é da Bioderma. Esta está sim. inclusivamente personalizada com... É, eu tenho uma pequenina também, uma da Garnier aqui. São ótimas. As águas... Olha, esta tem uma vantagem, existem mais embalagens assim, não é exclusivo da Bioderma. Sim, Mas sim, ó. exatamente, nós clicamos e sai, ou seja, nem sequer há o problema de ter que tirar uma tampa, muito prática. Exato. Esta Uhum. limpa, tonifica num só. Esta é uma forma muito simples também e, portanto, mesmo para peles muito sensíveis, pode ser utilizada. Depois, para quem gosta mais de enxaguamento, eu vou-vos mostrar aqui. Isto é uma mousse. Eu adoro este produto. Este é um produto da Chanel que faz assim uma Uhum. espuma. Quando se... Nem precisa agitar, é Nem só precisa com a ele agitar. já faz a espuma. Exatamente, é o próprio Genial. doseador, a passagem da fórmula pelo doseador que cria. Tem um cheirinho divinal, que é o cheirinho dos cosméticos da Chanel, e Uhum. depois tem o tónico complementar, neste caso é para pele mista, que é a minha, e Uhum. pronto, neste caso é um Sim, tónico anti-poluição e eu gosto de o sim, utilizar. Mas lá está, sim. produto com enxaguamento, sem enxaguamento, escolham aquilo Sim, que eu vocês... até tenho também um creme de limpeza aqui, que é da Bacana Skincare, que é uma marca brasileira, mas que está na Alemanha, né? Por acaso é uma farmacêutica brasileira que criou a marca na Alemanha e é em creme. Ai, E ainda acho que não temos aqui, mas podíamos falar dos óleos. Ai, que bom! Ai, tem muito bom. sim, e ele tem um cheirinho maravilhoso. É açaí com maracujá, tem pracaxi também na composição, é genial. Ai, que Não bom! tem sulfato, não tem parabenos também. Ai, que bom! Incrível. Vou investigar. Olha, tem um cheirinho. Olha, eu vou te mandar um, ô Joana. Depois você me Obrigada, Bruno. passa, Combina você me depois. passa sua Sim, morada aí que eu dou um jeito. Te envio claro. um. E ainda existem desmaquilhantes em óleo, existem desmaquilhantes em cremes, até bem mais untuosos do que aquele que mostrou. Portanto, é uma questão de encontrarem um que Uhum, gostem. Lá está, sim. quando pedem o aconselhamento, também é importante, como consumidores, dizerem aquilo que vocês gostam de utilizar, porque facilita muito o aconselhamento. Não é? Exatamente. Claro, eu sempre pergunto assim, ah, protetor com cor ou sem cor, o que que você prefere, né? A gente Claro, tem que ir de acordo com a disponibilidade e com o que o paciente vai usar, porque é importante para a gente que ele use. Se for sem algum dúvida, cosmético que ele não vai usar, porque sem ele não dúvida. se identificou com a textura, com o cheiro, do que adianta, né? Exatamente. Diogo Brandão tá aqui perguntando pra gente, Ai, Diogo! enxaguar ou não enxaguar a limpeza é igual para influenciar a permeação epidérmica? Nossa, que pergunta! Você complicou um bocado aqui, eu tô... Que Ele veio aqui só para complicar. só? Exatamente, era pra você ter vindo ontem na dele, Joana, para complicar também, porque eu botei ele um pouquinho na parede ontem. Eu ontem ontem foi a maratona da defesa dos trabalhos finais do CESIF. Fomos até às 11 Olha lá. quase. Por isso é que eu não vi o Não. vosso live, mas estavam trabalhos ótimos. Eu enxaguo sempre, mesmo a água micelar, eu gosto de passar. Estes produtos que estão feitos para ficar no rosto podem ficar e, portanto, quando são desenvolvidos, já se sabe que a performance do que vem a seguir não é afetada pelo produto ficar ou não. Portanto, é mesmo uma opção do consumidor, remover ou não remover. Se me perguntam, vai afetar? Não dá para generalizar, não dá mesmo. Tinha que ser caso a caso, porque cada fórmula é uma fórmula, portanto não dá. Não consigo responder, Uhum. Diogo. Peço desculpa, Sim. mas podemos tentar fazer um Vou, vou, estudo. vamos fazer uma discussão mais aprofundada em breve, é isso. Sei que algumas águas micelares não precisam de enxaguamento, É verdade. mas e a questão dos tensoativos permanecerem na pele? Não é melhor retirar com água? Sempre fiquei com essa dúvida desde a faculdade. Obrigada, a Débora perguntou. Eu retiro sempre, porque não gosto de ficar com tensioativos no rosto. Mas os tensioativos que estão nas águas micelares e que são possíveis de ficar no rosto, podem, não há problema. Uh, é uma opinião pessoal. É Eu, uma questão de escolha, né, é, também, do sim, consumidor. não faz mal. Eu gosto de retirar também. Sim, se calhar se é uma pele mais sensível, mesmo que seja um produto adaptado à pele sensível, se a pessoa não é sensível ao enxaguamento, porque às vezes se a água é muito calcária,
também é um fator de agressão para a pele. Por isso, Europa, água muito calcária. às vezes é preferível não enxaguar. Pronto. Deixa Exato, dependendo da qualidade da água. Vamos usar uma água de Monchique para enxaguar, que então. bem, que bem. Fica um pouquinho mais caro, mas tá tudo bem. É isso. Olha, certo, muito obrigada. Eu sinto mesmo que a Joana, pessoalmente, também não gosto. Pronto. Eu sinto que depois ainda fica com aquele cheirinho de sabão ali. Não de sabão, mas tem um cheirinho de Sim. limpeza. E aí eu ainda prefiro remover para ficar mais tranquila. Mas isso é questão pessoal, né? É verdade. Obviamente, um dia ou outro, às vezes você tá muito cansada, tirou com a água micelar ali, pelo menos tirou a maquilhagem com água Sim. micelar, não deu tempo de lavar, ok, mas sempre não. Fazer isso pontualmente, uma vez está muito cansada, é compreensível, mas sempre não. Deixa-me ver se tem mais alguma. Água micelar é a melhor opção para, na minha opinião, para aplicar após. Água termal é a melhor opção para ela, na opinião dela, para aplicar após a água micelar. Então, Sem geralmente qualquer tem. problema. Sem qualquer problema. É uma Sim. excelente dica. A água micelar, a água. Exato. Se a sua água for muito calcária, usa água Exatamente. micelar ali. A Geralmente a água termal composição. é ótima e temos também de várias marcas. Também não é um produto caro. Pode ser guardado no frigorífico. Olhem, eu a semana passada, aqui em Portugal estava muito calor. Estavam 40, Uhum. 40. Então eu passei a semana a vaporizar-me, porque de facto a água termal tem essa particularidade, refresca muito e se for guardada no frigorífico, claro que pode funcionar como um tónico depois da água micelar. É uma excelente dica. Uhum. Olha lá, a Letícia falou. Olha, eu pensei que o povo não ia ter mais perguntas, mas o povo tá aqui, ó. Meninas, minha pele sofre muito com água calcária. Teria mais dicas de como amenizar os efeitos? A Letícia está perguntando. Aqui efetivamente é depois de passar o rosto por água, se quiser, vaporiza num algodão ou numa compressa ou nos discos reutilizáveis, aqui o nosso lado Uhum. sustentável, a água termal e passa então no rosto. E pronto. Ou vaporiza Pronto, diretamente no rosto a água e depois passa o algodão. Assim já não fica com exatamente. calcário no rosto. É isso, equilíbrios, né? É, Não dá para fazer de um jeito, faz do outro e assim vai. Tudo é o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento exato, nas nossas mãos, né, Joana, fica tudo mais simples. A muito gente não, mais. não dificulta nada, tudo tem um Sim. jeito. Sim, e a minha mãe é médica e diz muitas vezes: o doente tem sempre razão. Portanto, eu Aham. acho que nós também sentimos, não é? E portanto é muito importante, mesmo nós até podemos estar a dizer faça assim, faça assado, mas se a pessoa se sente de maneira diferente que há outra coisa que lhe faz melhor, façam. É importante que se sintam É bem. intuição também, né? E Cada um. o autoconhecimento mesmo, não é? Nós sabemos perfeitamente, mesmo em relação à acne, não está nada provado que o chocolate faz acne ou que as azeitonas fazem acne, mas há pessoas que sabem que sempre que comem determinado alimento desenvolvem borbulhas, então não comam. Pronto. O organismo dela já tá ali Sim, falando, né? Porque o corpo fala. exatamente. Nós só precisamos é de estar atentas para Exato, perceber os muitas sinais. vezes não estamos, Sim, mas se a gente se atentar, parar para ouvir, ele fala exatamente o que ele é precisa. verdade. Tá com sede, tá com sede, tá com sede. Bebe uma água, ele tá te Sim, falando o que ele precisa e você ignora. é Então, verdade. convém de se Quando ouvir também. sentimos sede, já nem devíamos sentir, não é? Já devíamos era estar. Exatamente. Se quisermos combinar dois sérums, pode haver alguma diluição de ativos? Nós podemos combinar dois sérums, é um facto. E é raro haver propriamente uma interação entre ingredientes. Há casos particulares, mas aí, mais uma vez, escolher aquele que nós queremos que penetre mais para aplicar primeiramente e, se calhar, o Para ter hidratante, maior absorção. mas depende mesmo de cada formulação. Mas não é contraindicado nós aplicarmos dois sérums, não é? Sim, sim. Usar o que você quer que absorva mais, né? Que a sua pele precisa mais ali primeiro, e depois você aplica um Sim. segundo. Sim, basicamente isso. Olha, Joana, não vou mais tomar o seu tempo. Foi maravilhoso, está sendo Obrigada, incrível. Bruna. As pessoas estão amando, apaixonadas Muito aqui. obrigada. E Obrigada mantiveram-se eu. aqui até ao fim. Muito obrigada pela. Não é, ficaram do início ao fim. As Não nos pessoas deixaram estavam sozinhas. como? Sedentas de informação, exatamente. Ainda bem. Gostaram muito de Que como bom, você se comunicou, das dúvidas que a gente retirou, né? Eu acho que é isso. que É um bom. tema que casa muito. As pessoas se comovem bastante, né? Não é se comover, mas todo mundo se busca saber mais sobre o assunto e não tem, às Claro, vezes, tanta confiança em alguns certos profissionais
para falar sobre o assunto. E quando encontra pessoas que podem falar, acompanhe a Joana, quem não conhece, me acompanhe também, quem não me Sim, conhece. Que a gente está aqui só para ajudar, para informar, para auxiliar vocês no que for claro que sim, preciso, né? claro que sim. Tá E todo mundo mesmo, agradecendo imenso. obrigada, muito. Eu não consigo ler os comentários, por isso eu depois vou ver. E se alguém quiser entrar em contacto comigo, obviamente eu estou disponível. Sim, Estejam quem completamente à quiser, vontade. É um exatamente. gosto, é um gosto. Contratem a Joana, é isso. Me contratem, é isso. Muito Obrigada, obrigada, obrigada por todo mundo que estava aqui. Olha, todo mundo te elogiando. Ó, a Joana obrigada. é um profissional de excelência, a Joana está falando. Quem mais? Teve o Alberto falou que parabéns, Joana Nobre, uma palestrante de excelência. Já Obrigada, sigo a Alberto. Joana desde que ela deu aula na Faculdade de Farmácia de Coimbra. Tudo de bom para as Ah, duas. Olha obrigada, lá, tá muito todo mundo obrigada. apaixonado. Que É bom, que isso, bom. gente. Muitíssimo obrigada por vocês estarem até essa hora com a gente. São quase 11 horas da noite em É Portugal. verdade, Eu falei, Joana, 1 hora. Corta, para, não dá. É que nem com o Diogo ontem. O Diogo, 1 hora. Não dá. A gente começa não a dá. falar, não dá. Eu já não fazia um live há imenso tempo, até já tinha saudades, Bruna. Obrigada pelo desafio. Sim. Ai, é isso. Um Obrigada eu por aceitar o beijinho. convite. Nossa, Muito muito obrigada. obrigada. Boa noite. Uma Depois boa noite você a fala, todos. vamos nos falando que eu vou te Vamos, mandar claro que coisas. sim. Um beijinho Então, para todos. pronto. Obrigada. Beijinhos, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.